nome é Adilson, eu sou professor de História, fiz mestrado em História na Universidade de Guarulhos e a temática do meu mestrado foi a cidade de Poá, um estudo de história urbana. Este documentário sobre o município de Poá revela o início de sua formação e oferece uma visão contemporânea que, sem dúvida, despertará o orgulho de cada poaense. Tudo começa em 1610, quando esta região despovoada era habitada pelos índios ururais. Em um documento datado de 7 de janeiro daquele ano, Gaspar Conqueiro faz doação a Maria Álvares de meia légua de terra e mais 3 capões de mato, que se situavam à barra de um ribeiro que chamavam Guaiaó. Essas terras, por não terem ocupação efetiva, se tornaram devolutas e foram doadas aos padres do convento Nossa Senhora do Carmo, da vila de São Paulo. A futura cidade se originou, portanto, nessas terras, da Ordem dos Carmelitas. Um marco importante no desenvolvimento dessa região acontece após 1875, quando foi inaugurado o trecho entre São Paulo e Mogi das Cruzes, da Estrada de Ferro Ferrocarril, posteriormente denominada Estrada de Ferro Central do Brasil. A passagem dos trilhos por estas paragens foi determinante para o progresso do povoado. A população de Apoá enviou um pedido à Câmara de Mogi das Cruzes em 1877, solicitando ao governo provincial a supressão da estação do Lajeado e a criação da estação em Apoá. O sonho se tornou realidade com a sua inauguração em 11 de abril de 1891. Viajando num trem desse, quando era menino, fizeram a minha escola, a escola Dona Mazé. Levou a gente a passear de trem. E quando passava por Poá, teve um aluno que gritou: "Aí, pô!" Porque não lia, tratava o acento no ar, sabe? Então, o trem era o Maria Fumaça, né? Tinha de vez em quando, era 2, 3 por dia que passavam. E a gente gostava de ir, ficava na janelinha, e a fumaça vinha, mas a gente não ligava não. A parada do trem em Poá acelerou o crescimento da população e do número de construções, que motivou o surgimento de indústrias de pequeno e médio porte. Minha família Rocha também, muito antiga, eles construíram as casas da minha mãe aqui atrás. Foram os primeiros construtores do Poá. A partir daí foram criados a Escola Pública em 1892, o Distrito de Paz em 1919, o Cartório de Registro Civil em 1920, as Escolas Reunidas de Poá em 1921 e em 1927 o Grupo Escolar de Poá. Todo esse desenvolvimento atraiu inclusive moradores de outros países, como Líbano, Espanha, Itália, Portugal, Alemanha e Japão, entre outros, que aqui se destacaram no comércio e na agricultura. Outro fator que impulsionou a divulgação do distrito poense foi a vinda de Padre Eustáquio van Leeuwenhoek. Ele tomou posse na recém-criada paróquia Nossa Senhora de Lourdes em 15 de fevereiro de 1935. Após sua chegada, vieram as caravanas de peregrinos de diversas partes do Brasil.
atraídos por relatos de milagres associados ao benzimento realizado por ele, que empregava a água da gruta de Nossa Senhora de Lourdes. Durante sua estada, ele também foi responsável pela construção do edifício do convento das Carmelitas. Padre Eustáquio ficou em Poá até agosto de 1941, quando retornou a Belo Horizonte, vindo a falecer em 1943. Foi beatificado em 2006 e aqui foi homenageado com a estátua situada na rotatória próxima à Praça de Eventos. Tinha aula aos sábados e o Padre Eustáquio ia na escola dar aula de religião das classes. Porque o meu pai ficava na sala com ele. E meu pai chegava em casa e contava muitos milagres que ele tinha assistido. Gente largando o andador, me arrepia quando eu falo. E meu pai contava muito. Mas as professoras não gostavam dessa época, porque não tinha professora de Poá, vinha de São Paulo de trem. E nessa época os trens vinham muito cheios, elas vinham em pé. Então não gostava dessa época, que os trens vinham cheios e as pessoas dormiam nas calçadas dos dois lados da rua, esperando ele abrir a janela para começar a abençoar. Em 1946, houve a inauguração da Divulgadora de Poá, um renomado serviço de alto-falante situado na Praça dos Expedicionários, que se destacou por criar um espaço cultural para artistas e cantores. Eu tive uma amiga que cantava na Divulgadora, chamava Eni Costa. E a Eni Costa, a gente ia passear na praça, eu mesmo fui 5, 6 colegas sempre na praça. A Eni Costa cantava na Divulgadora. Fato importante que atraiu visitantes e novos moradores foi a descoberta da fonte de água mineral, denominada Fonte Áurea, inaugurada por Caetano Mero em 1948. A divulgação da eficiência dessa água na cura de moléstias renais e hepáticas trouxe o status de Estância da Poá, que passou a ser muito procurada por famílias da capital paulista que vinham em busca de lazer nos finais de semana. A diversão dos moradores nesse tempo era frequentar os cinemas existentes, pescar nos rios Itaim, Guaió ou Tietê, ir aos clubes Poaense e Concórdia, frequentar os shows da Divulgadora, dançar no salão Bando Azul ou patinar no rink que existia na Fonte Áurea. E depois da minha adolescência já tinha um bailinho no Poense, a gente ia dançar todos os domingos. E as moças costumavam esperar o trem que chegava a banda, levava os músicos até o salão. Quando acabava o baile, acompanhavam de volta até a estação, esperava o trem passar, faziam um adeusinho e assim, até outro domingo. O Distrito de Paz crescia. Em 1940, registrava 4.920 habitantes e 469 alunos matriculados nas escolas. Na época,
havia 3 jornais que faziam críticas a Mogi das Cruzes por não trazer as melhorias aos poenses. Essa situação de descaso acabou motivando a formação de uma comissão plebiscitária, visando sua elevação à categoria de município. Em outubro de 1948, ocorreu a grande e decisiva consulta à população sobre o desligamento administrativo de Mogi. No plebiscito, 1.370 eleitores disseram sim e 19 votaram não. Diante desse resultado, foi finalmente criado o município de Poá pelo então governador do estado de São Paulo, Adhemar de Barros. Na primeira disputa eleitoral, venceu o prefeito José Lourenço Marques da Silva, com 515 votos. Foram escolhidos também os 13 vereadores que não eram remunerados para exercer o cargo. A posse foi em 26 de março de 1949, data que ficou oficializada como o dia do aniversário da cidade. Em 1970, foi elevada à categoria de estância hidromineral, em razão de possuir a melhor água do mundo em sua classificação, além de receber posteriormente o status de estância turística. Nesta mesma época, foi criada a exposição de orquídeas e plantas ornamentais, acontecimento marcante no calendário de eventos. Eu fui o 4º prefeito eleito pela população da cidade de Poá. Assumi o cargo no ano de 1969, no dia 26 de março de 1969, e uma das primeiras tarefas foi procurar organizar o crescimento da cidade. E passamos a elaborar então o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado, que foi promulgado no ano de 1971. Paralelamente a essas iniciativas, nós conseguimos a elevação de Poá à condição de estância hidromineral com o decreto promulgado pelo governador no mês de março de 1970. Desde a sua emancipação, 16 prefeitos administraram a cidade, sendo eles José Lourenço Marques da Silva, Guido Guida, Pedro Espiridião Offer, Benedito de Jesus, Miguel Rodrigues Comitre, Idelpides Gomide, José Massa, Inácio Paduan, Eduardo Carlos Felipe, Jorge Allen, Carlos Roberto Marques, Francisco Pereira de Souza, Marcos Borges, Jean Lopes, Márcia Teixeira Bim e Saulo Souza, o atual administrador. Aqui, eu lembro que aqui não tinha asfalto, casa tudo com telhado antigo. Nesse alto aqui, onde eu moro, olhava lá para Camoviana, era só esgoto, e acho que tinha muito pernilongo lá, acho que era só a igreja católica que tinha lá.
Mantendo-se como estância, Poá recebeu recursos do Estado para festas e estrutura turística. Seu imposto sobre serviços, com alíquota menor que a maioria dos municípios, atraiu milhares de empresas, aumentando a arrecadação e permitindo a construção de grandes escolas e demais equipamentos públicos de excelente qualidade. O desenvolvimento da cidade veio naturalmente acelerado. Com isso, foram feitas alterações no plano diretor e código de obras, para permitir a construção de edifícios em sua área. Ao longo dos anos, houve um desenvolvimento desregulado, desenfreado aqui no nosso município. A gente precisa muito organizar essa cidade e, sobretudo, retomar a sua vocação, a sua vocação pela melhor água hidromineral, melhor água mineral, perdão, em relação à cidade, a sua vocação de turismo religioso. Temos a nossa água, as nossas festas, temos as facilidades de andar tranquilamente pela cidade, temos as praças e Poá é uma cidade acolhedora. Devido à proximidade com a capital do estado e as melhorias do sistema ferroviário, continua evoluindo em ritmo dos outros municípios da Grande São Paulo. Pela sua estação de trens passam diariamente cerca de 13.500 passageiros. Eu acho que Poá é uma cidade que a sua característica é residencial mesmo, Eu acho que deveria explorar um pouco mais o turismo religioso, pensando no Padre Eustáquio, e também a água mineral. Eu acho que tem 2 pontos aí que poderia ser bem explorado turisticamente na cidade. Segundo dados do IBGE, a população da cidade estimada para o ano de 2024 foi de 106.431 habitantes, o que dá uma média de 6.000 pessoas por quilômetro quadrado. Localizada na região metropolitana de São Paulo, Poá está numa área de 17,2 quilômetros quadrados. Situa-se a 34 quilômetros de distância da capital paulista e integra a região do Alto Tietê, fazendo também limite com os municípios de Ferraz de Vasconcelos, São Paulo, Itaquaquecetuba e Suzano. Anualmente, a Prefeitura lança mais de 37 mil carnês de IPTU. Com esse imposto, espera arrecadar cerca de 36,6 milhões de reais em 2025. Outras fontes de receita vêm dos repasses de impostos do governo estadual e federal, além de receitas próprias. O orçamento financeiro previsto para 2025 é de 457 milhões e 156 mil reais. Na área da educação, a população atual dispõe de 13 creches, 64 escolas públicas, 19 escolas particulares e 5 profissionalizantes. Os registros do IBGE apontam que no ano de 2023 havia nesse universo estudantil 20.350 alunos matriculados, sendo orientados por 1.287 professores. Para atender a demanda dos moradores na área de saúde, o município conta com 1 pronto-socorro, 12 unidades básicas de saúde, serviços públicos gratuitos de fisioterapia, odontologia, especialidades médicas, psicossocial e inclusive veterinário. A cidade conta ainda com equipes de atenção às doenças contagiosas e serviço médico domiciliar.
A atenção na área social também avançou diante da necessidade crescente dos moradores. Dessa forma, a cidade possui 5 unidades do CRAS, Centro de Referência de Assistência Social, 2 casas de cursos, um centro dia do idoso e um albergue. No setor de comércio e indústria, os números são expressivos, com 14.560 empresas registradas, entre indústria, comércio e microempresa. A Associação Comercial e Industrial de Poá existe desde 1976, incentivando, defendendo e apoiando os interesses desses segmentos. O Poder Legislativo é representado por 13 vereadores na Câmara Municipal. A Lei Orgânica Municipal, que orienta os parâmetros da conduta legislativa poense, foi promulgada em 1990, com 39 emendas já feitas em seu conteúdo. Que alegria! Além do prefeito e vice-prefeito, a atual administração municipal é composta por 16 secretários municipais. Desde a sua formação, Poá sempre se destacou pela forte atuação filantrópica, mantendo uma importante tradição na área social. Esse compromisso se reflete no trabalho realizado por diversas organizações não governamentais, dedicadas a atender a população em situação de vulnerabilidade. Entre elas desponta o Serviço Social Batuíra, uma das mais antigas, fundada em São Paulo no ano de 1904 por Antônio Gonçalves da Silva, o Batuíra, e em Poá no ano de 1939 pela presidente e administradora Maria Janone Novasi, mãe de Lorei Novasi, o Senhor Louro, que a sucedeu e foi um grande defensor da causa até a sua morte em 2018. Aos 86 anos de existência na cidade, o Abrigo Batuíra, como é conhecido, serviu dezenas de milhares de crianças no regime de internato e depois na área do ensino infantil e reforço alimentar. Outro abrigo de forte atuação na cidade é o Reino da Garotada de Poá. O Reino da Garotada de Poá é uma instituição beneficente fundada em 1944. Nesse período, atendeu mais de 40 mil pessoas. Hoje, são 1.000 atendimentos por mês e conta com 85 funcionários, sempre buscando a formação e a inclusão social dos atendidos. Em suas dependências, funciona a maior creche do município, abrigando em período integral 230 crianças de 0 a 3 anos. A entidade possui cursos técnicos profissionalizantes com 300 adolescentes beneficiados e ainda 150 crianças e adolescentes com fortalecimento de vínculo familiar, além de manter uma horta educativa que fornece alimentos orgânicos para todos da instituição. Não podemos deixar de citar a instituição Aldeias Infantis SOS, fundada na Áustria em 1949 e presente em mais de 130 países. Em Poá, iniciou suas atividades em 1979, acolhendo crianças encaminhadas para viver em lares com mães sociais. Com 9 casas-lares, a instituição possui capacidade para acolher 90 crianças e adolescentes em tempo integral. É fundamental destacar o trabalho da Associação de Amparo à Criança e ao Adolescente Paulo de Tarso,
Fundada em 1988 como um orfanato, a instituição tem como missão atual oferecer suporte educacional, social e emocional por meio de atividades pedagógicas, culturais e assistenciais. Já a Associação Social Skate foi fundada em 2011 para apoiar crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade no bairro de Calmon Viana. Antes, o projeto atuou por 10 anos na Fundação Casa, onde os skatistas Sandro Soares e Leila Vieira perceberam a dificuldade de recuperação do jovem. Ao longo desses 14 anos, nós tivemos a oportunidade de atender milhares de crianças em nossa comunidade. E a ONG passou por diversas fases. Da fase inicial, orgânica, na rua, com 2 rampinhas e 3 skates. Depois, um aumento de visibilidade através de uma matéria no programa do Caldeirão do Hulk em 2014. E recentemente, com o apoio da grande Raíssa Leal, fadinha do skate, que nos premiou depois das Olimpíadas de Tóquio com um prêmio de $50 mil, onde nós colocamos mais dinheiro e conseguimos aqui esse novo espaço, a nossa nova sede. A organização Gerando Falcões, fundada em 2011 pelo jornalista poense Eduardo Lira, é uma referência nacional e internacional devido à sua influência junto aos moradores das chamadas favelas. Com raiz em Poá, já mudou a vida de mais de 770 mil pessoas de 5.500 comunidades em 26 estados brasileiros, formando mais de 2.000 líderes comunitários. No amparo aos idosos carentes, vale lembrar do Lar Mãe Mariana, por sua atuação desde 1973. A entidade filantrópica acolhe cerca de 50 idosos em regime integral, mantendo-se com doações, repasse de verbas públicas e de um bazar beneficente. Outras importantes organizações beneficentes que atuam na cidade são a APAI, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a Rede Feminina de Combate ao Câncer, a Associação Grupo Esperança, o Instituto Felipe Mateus e o tradicional Rotary Club. Considerada oficialmente de utilidade pública no município, a CRUMA, Cooperativa de Reciclagem Unidos pelo Meio Ambiente, desenvolve um importante trabalho socioambiental na cidade. Fundada em 1997 por um grupo de catadores de materiais recicláveis, ela realiza o trabalho de coleta seletiva, além de promover a preservação do meio ambiente, gera trabalho e renda para as famílias acolhidas em seu processo de cooperativismo. Na área cultural, a cidade conta com a importante atuação da Associação Cultural Opereta, que desde 1994 apresenta o clássico espetáculo religioso Passos da Paixão. Ao longo de seus 31 anos de existência, desenvolve cursos, projetos culturais, apresentação de espetáculos e outros eventos desse setor. Conhecida no passado como um paraíso para o lazer dos finais de semana, a cidade cresceu. Deixou de ser estância turística e seus administradores e legisladores passaram a enfrentar novos desafios. Os números aqui apontados mostram esse crescimento em vários segmentos, inclusive nos problemas a serem resolvidos. Com a fusão ao grande núcleo urbano de São Paulo, a pequena cidade Joia hoje convive com os mesmos transtornos da metrópole: lixo urbano, segurança, enchentes e muitas demandas na área social estão entre eles. Mas é preciso ter fé que venceremos os obstáculos.
E como diz o hino oficial, um pedacinho de terra onde a existência é feliz. Seja a sorte boa ou má, amemos esta cidade, honremos nossa Poá. Continuamos a honrar e amar nossa querida Poá. Fazendo jus ao slogan escrito no brasão da nossa bandeira, os pequenos vencem pela audácia. Chegamos à conclusão de que todos somos vencedores. Conhecemos nosso passado, vivemos o presente e vislumbramos com orgulho um futuro promissor.